boa tarde, boa noite, caros amigos, ouvintes e internautas da TV e da rádio Chico Xavier. Eu sou Emmanuel Benevides e estamos iniciando mais um programa Poesia e Espiritismo. Programa Poesia e Espiritismo que vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, e que traz, através de uma poesia, de uma mensagem à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, uma reflexão para a vida de cada um de nós. No programa de hoje, nós vamos tratar de uma poesia que fala sobre a relação do homem com a natureza, fala sobre lições que a natureza deixa para a nossa vida. Por isso o título da poesia eu coloquei como Lições de Vida. E a poesia nos diz assim: em questão de disciplina, meditemos na grandeza das lições que nos oferta o livro da natureza. Primeiro é o mato bravio, que a enxada deve carpir, depois da semente o fruto, messe de luz do porvir. O barro feio e deforme, se trabalhado na brasa, faz-se sublime ornamento que nos enriquece a casa. Na roseira, toda espinhos, um dia desponta a flor. O espinho lembra degrau da imensa escada do amor. Na escuridão do subsolo, em anônimo grotão, o tempo faz o diamante numa lasca de carvão. A fonte corre cantando, da nascente para o mar. Serve e luta no percurso, para ser pura ao chegar. Humilhações, não te importes com o que muita gente diz. Árvore, quando podada, mais força tem na raiz. Calúnia que alguém te faça, o lírio é paz e perfume. Um prodígio de beleza que às vezes cresce do estrume. Tu que plantares na vida, seja no bem ou no mal, surgirão celeiros fartos no fundo do teu quintal. No que se refere à dor, a verdade é apenas uma. Quem se atira na revolta não melhora coisa alguma. Esses pequenos versos desse texto, intitulado Lições de Vida, podemos fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, sobre muitas vezes os nossos queixumes, os nossos melindres, e sobre aquilo que queremos que seja colhido de última hora, colhido mais urgente. E tudo é uma questão de disciplina. Tudo devemos ter como questão de disciplina. No Evangelho segundo o Espiritismo, é-nos passado uma grande verdade, que nada na vida acontece por acaso. Tudo tem o seu propósito. E a natureza, ela nos mostra isso a todo tempo. Às vezes, a terrinha que está ali seca, sem chuva, de repente vem a água e a terra agradece com a planta, com a flor, com o fruto. Uma das grandes árvores que nos ensina, para quem mora numa região mais árida, chamada de Cariri, é o umbuzeiro. Uma planta que muitas vezes os galhos estão secos, a planta está ali esquecida, no meio de uma terra árida, de repente chove. E aquele umbuzeiro que muitas vezes a gente achava que estava morto, oferece um fruto saboroso. Um fruto maravilhoso, que vai servir para um suco, para um doce,
e até para degustação. E ele é tão especial porque ele é voltado de muita vitamina. E muitas vezes as crianças que moram na região se utilizam da fruta e é um período que elas têm menos resfriado pela quantidade de vitamina que é adquirida por aquele fruto. Mas antes, se parecia uma árvore que estava morta, sem vida, seca, entregue. E a natureza nos mostra muito essas coisas. O barro, que muitas vezes a gente acha que não está servindo de nada, quando ele é trabalhado, é levado à fornalha, ele serve de estrutura para as nossas casas. Aos poucos a natureza vai nos dando essa lição. A lição de que tudo que a gente faça, seja com dificuldade, seja com os nossos problemas, a gente vai colher os frutos mais na frente. Tudo na nossa vida tem um significado, meus irmãos. Tudo na nossa vida tem uma explicação. E para tudo que a gente faz, a gente encontra uma resposta. A lei do retorno. O que você faz de bom, consequentemente, você vai adquirir de bom mais na frente. O que você deixa de fazer, consequentemente, também vai causar alguns problemas, algumas penas, algumas penalidades na nossa vida. A própria roseira nos mostra uma grande lição. Apesar do seu caule ser repleto de espinhos, lá no topo, ela vai despontar uma bela flor perfumada, de cores irradiantes. E o subsolo, que às vezes a gente não sabe o que vai sair dali. E que quanto muitas vezes o próprio carvão que é produzido, ao muito tempo guardado, vai gerar um diamante. Essas lições sábias da natureza nos mostra que o nosso caminho ele não é fácil de percorrer. E que vamos encontrar espinhos, vamos encontrar uma terra árida, difícil, uma terra que muitas vezes achamos que não vai gerar frutos, mas os frutos, eles virão. Os lucros, eles virão. Porque nós estamos hoje acostumados a achar que os lucros são aqueles bens materiais que estamos adquirindo nos nossos dia a dia. Guardando, muitas vezes em poupança, muitas vezes através de objetos, guardando por herança, e que talvez vai gerar um grande problema para a família após a nossa passagem. Mas os grandes lucros que realmente nós vamos guardá-los para a nossa vida são aqueles que fazemos através do perdão, do amor, da caridade, da prática do bem para aqueles que convivem conosco e nos conhecem todos os dias. Para aqueles que estão mais próximos, para aqueles que estão necessitados. Esses são os grandes lucros que a gente vamos fazer. Todo bem que você faz aqui, ele lhe converte em resposta mais na frente, em atitudes de bem. Isso faz a gente tranquilizar mais o coração, conseguir dormir mais tranquilo, sabendo que o que estamos fazendo está contribuindo para o bem-estar de outra pessoa. Às vezes apenas a oferecer o nosso ouvido para quem está precisando falar, desabafar, tirar um problema do seu coração. Às vezes uma palavra que a gente demonstra de carinho, de amor, está ajudando alguém também que está precisando. E se a gente fosse importar com as calúnias, com as decepções que nós dissemos, como diz aqui no texto, o lírio, por mais paz, beleza e perfume que ele passe, ele é um prodígio da natureza, porque ele nasce no meio do estrume. Então não são os queixumes da vida que alguém nos passa que vai fazer com que os nossos lírios não brotem. Eles vão brotar. Não são as calúnias que são endereçadas a você que vai fazer com que tudo que você está construindo ou produzindo não tenha um significado. Tem sim. E ele vai ser refletido na nossa vida mais na frente.
E no que se refere à dor, como ele diz aqui, que a verdade é apenas uma. Se a gente viver se atirando na revolta, no desespero, achando que o que a gente está produzindo, está tentando fazer, não está tendo resultado, vamos realmente não construir coisa alguma. Então acreditar que a nossa sintonia tem que ser boa. Acreditar que tudo que estamos fazendo tem um propósito de melhorarmos cada dia mais. A doutrina espírita, ela nos deixa muito claro isso, que estamos aqui de passagem e que temos um propósito nessa vida. Então, apesar dos estrumes encontrados, da terra árida, apesar dos espinhos, das pedras, continue fazendo o bem. Continue fazendo a caridade. Continue agindo pelo perdão. As nossas contas, nós vamos acertar um dia depois da nossa passagem. Não são com os loiros, não são com os aplausos que estamos esperando nesta vida, mas sim com as atitudes corretas que estamos fazendo. Jesus, apesar de tudo que ele passou, humilhação, crítica, perseguição, crucificação, ele nunca desistiu de fazer o bem. E deixou essa lição, que cada um de nós que fosse também partir para esse caminho, praticar o bem, iam passar por essas dificuldades também. Então que aprendamos com a natureza. Aprendamos que apesar de tudo, devemos oferecer sempre o bem. E existe um grande lema da cana-de-açúcar, que a cana-de-açúcar, apesar de cortada, prensada, moída, ela continua oferecendo doçura. Ela oferece um caldo doce para nos saborear. Então não são as dificuldades da vida que vai fazer com que a gente desista, mas continuarmos cada dia fazendo o bem por aqueles que estão do nosso lado, o bem pela natureza que estamos precisando cuidar dela, o bem por aqueles que nos desejam o mal, porque lá na frente nós vamos realmente colher os verdadeiros louros dessa vida, as verdadeiras proezas que estamos precisando. Então que ficamos com essa mensagem de hoje, que as lições de vida podemos tirar todos os dias desses bens naturais, e que os lucros que estamos precisando não são os bens materiais que temos aqui na terra, mas aqueles que vamos carregar para a nossa vida, no nosso coração. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, através da TV e da rádio Chico Xavier, a Sintonia do Bem, onde a gente pode acessar a todo momento através do Facebook, do YouTube, do Mox Club, e rever os programas, não só Poesia e Espiritismo, mas os outros programas também da TV e da rádio Chico Xavier. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos nos encontrar na próxima semana. Paz e bênção a todos. Assim depois da loucura que a vida terrena